Nós já aprendemos o básico, quais mãos você deve jogar e quais deve descartar. Você aprendeu a importância da posição e no último programa fizemos a primeira análise sobre a arte do blefe. É hora de colocar tudo isso em prática. Vamos nos focar nos torneios de pôquer, onde você pode transformar poucos dólares em milhões. Os torneios de pôquer podem transformar pessoas comuns em heróis. Acrescente um vilão e você vai ter um verdadeiro show esportivo. Vamos lhe dar algumas dicas para você encarar seus primeiros torneios. Vamos descobrir como é ganhar o maior torneio de todos, além de dicas como os melhores lugares para você gastar seus buy-ins. Vamos começar com um pequeno tutorial. É nos torneios de pôquer que a maioria das pessoas aperfeiçoa suas habilidades. A diferença entre um torneio de pôquer e um cash game é que cada pessoa que deseja entrar no torneio paga a mesma quantia de dinheiro antecipadamente, trocando por uma quantia pré-determinada de fichas. Quando um jogador perde suas fichas, ele está fora. Um torneio de pôquer pode envolver uma quantidade limitada de mesas. Existe uma variedade de jogos que você pode disputar numa mesa, 2 mesas, tipo stack, turbo, multimesas, mas nós vamos falar disso depois. Você tem a opção de jogar ao vivo ou online. Os torneios acabam tendo muita participação porque são mais disputados e intensos que os jogos de cash game. E se você aprender como dominá-los, você pode chegar até isso. Mas talvez não ainda. É uma grande maneira de aprender o Texas Hold'em, se divertindo muito no caminho. Então é assim que um torneio de pôquer funciona. Mas vamos dar uma olhada nos maiores da história. As pessoas sempre perguntam o que foi que transformou o jogo de pôquer em um fenômeno mundial, dando fortuna e fama para muitas pessoas e se tornando um jogo que as pessoas querem disputar sempre. Jogar em um torneio de pôquer pode envolver grandes quantias de dinheiro, como os campeões entrando para a história. Os torneios estão crescendo em tamanho e o tempo todo, com entradas e premiações cada vez maiores. O European Poker Tour é mundialmente conhecido como o maior circuito do planeta. O circuito viaja às partes mais bonitas do continente, dos Alpes da Áustria até as praias de Barcelona. Fundado por John Duty, o circuito continua a crescer em tamanho e prestígio, com premiações que chegam até quase 9 milhões de euros. O Asia Pacific Poker Tour é outro circuito de prestígio, com muito sucesso na região da Ásia. Suas premiações atraem jogadores de todo o mundo para explorar lugares exóticos como Sydney, Macau e Manila. O Latin American Poker Tour, que começou em 2008, promete continuar crescendo, com prêmios milionários em cidades como São Paulo e Rio, atrativos suficientes para deixar qualquer um entusiasmado. O LAPT agora incorpora também o PokerStars Caribbean Adventure, que é o segundo maior festival de pôquer do circuito, daqueles que os profissionais marcam em suas agendas assim que as datas são anunciadas. É difícil determinar o que devemos medir quando chamamos um torneio de grande. Aqui estão alguns dos maiores em vários quesitos. Primeiro, o mais influente. O mais famoso e influente torneio da história é certamente o Main Event da World Series of Poker de 2003, onde Chris Moneymaker transformou $39 em 2,5 milhões em sua primeira vitória de um torneio ao vivo. Essa conquista impulsionou o mundo dos torneios de pôquer, com todo mundo acreditando que também poderia vencer. It really took off and poker obviously exploded and I got the credit for a lot of that. O que pode ser ainda maior, a taxa de entrada? As pessoas ganham muito dinheiro, mas também pagam quantias enormes para poder jogar. Os eventos High Roller estão ficando cada vez mais caros, como o Super High Roller no Aussie Millions 2011, onde 20 pessoas pagaram $250 mil cada para jogar, o preço de uma casa. Eric Seidel fez bom uso do seu investimento, ficando com o título de $2,5 milhões como prêmio. É um jogo de números? Número de participantes. Faz sentido que quanto menor o preço do torneio, mais pessoas possam pagar a inscrição. Isso foi verdade no Sunday Storm do PokerStars em março de 2011. Foram 113.770 participantes que pagaram $11 para ter uma chance de ganhar uma parte da premiação, garantida em $1 milhão. Esse número é o maior que a população de Mônaco, Liechtenstein, St. Kitts e Nevis juntos. E por último, a premiação.
A maior vitória da história em um torneio de pôquer foi de Jamie Gold na World Series of Poker 2006, quando ele ficou com astronômicos $12 milhões como premiação. A maior premiação da história do pôquer. Isso é suficiente para comprar 48 mil óculos escuros para Joe Hachin. Então, como você pode ver, existem várias maneiras de medir a grandeza de um torneio, mas seja qual for, os números só estão crescendo. Vamos observar os diferentes tipos de torneio disponíveis para você. Hora de mais terminologia. Sit and Go, tipo de torneio normalmente encontrado online, onde assim que um número específico de assentos estiver preenchido, geralmente em uma mesa, a disputa começa. A disputa geralmente não dura mais que 1 hora e os 2 ou 3 melhores recebem premiação. Rebuy. Fazer um rebuy é entrar novamente em um torneio depois de perder todas as suas fichas. Em um torneio com rebuys, existe um período de tempo limitado onde o jogador pode recomprar mais fichas quando perder as que possuía. O número de rebuys depende do jogo e pode ser até ilimitado. Nesses torneios você pode esperar um estilo mais agressivo dos oponentes durante o período de recompra, quando os jogadores estão tentando acumular fichas. Free roll. Um torneio free roll é aquele que tem entrada gratuita. Os free rolls geralmente têm prêmios em dinheiro, assim como podem distribuir vagas para outros eventos. Isso é uma boa maneira de um jogador adquirir experiência e, quem sabe, aumentar seu bankroll. Deep Stack. Um torneio Deep Stack é aquele onde os jogadores começam com uma quantidade de fichas maior que a usual, em comparação com o tamanho dos blinds. Um torneio Deep Stack favorece os jogadores mais experientes, já que eles duram mais na disputa e jogam mais mãos, reduzindo o fator sorte. Turbo. Um torneio turbo é aquele onde os níveis de blind aumentam mais rápido do que o normal. Os jogadores têm um estilo muito mais agressivo nos torneios turbo, já que estão podendo ficar muito tempo esperando boas mãos. Short-handed. Os torneios short-handed são aqueles que têm um número menor de jogadores por mesa. Quando isso acontece, os jogadores acabam participando de mais pots e jogando uma variedade maior de mãos iniciais, gerando mais ação. Satélite. Um satélite é um torneio onde os vencedores recebem vaga para outro torneio com uma taxa de entrada mais alta. Os torneios satélite são uma grande maneira de transformar um pequeno investimento em uma grande premiação. Hora da sessão Meu Jogo, com a diversidade no universo do pôquer. My name is Gail Garcia Diaz and I'm the EPT TV presenter for Belgium and Spain. And I'm also a model and I love to play poker. I came in contact with PokerStars 2 years ago. They asked me to do a photo shoot, for the promotion of the Belgian Open Poker Championship. So that was my very first poker experience. And I started to play from that day. And I've been, reading a lot of books, playing online. I went all by myself, to the casinos. And that's how it started. Quando se fala em torneios na Europa, existem poucos jogadores com retrospecto melhor do que Luca Pagano. Vamos ver quais são os seus segredos para o sucesso. It's very important to be able to keep the focus on the game. So when you are gonna get break, tournament break or dinner break, up to you guys. But try to find a way to don't relax too much. It's very important to keep a very high concentration for the day long of the tournament. Remember that just one mistake can mean to be eliminated. So always. Agora siga o conselho de Luca e fique atento em mais um tutorial no programa de hoje. Quando você for jogar seu primeiro torneio, tenha certeza de que ele é o torneio certo para você. Antes de fazer a inscrição, preste atenção em algumas coisas. Qual é o buy-in? Não jogue em torneios que têm valores altos para você. Você precisa estar confortável para não colocar ainda mais pressão no seu jogo. Qual é o tipo de torneio? Nós falamos antes sobre turbos, deep stacks e outras variações de torneio. Tenha isso em mente antes de se registrar em qualquer torneio. E agora vamos ver como jogar. Você deve ser paciente e esperar boas mãos iniciais. Sente e aproveite o seu tempo. Tente crescer o seu stack sem pressa. Roube os blinds quando puder e só construa potes gigantes se você estiver muito confiante que possui a melhor mão. Sempre se preocupe com a relação entre seu stack e os blinds.
Se você tiver mais que 25 Big Blinds, vai estar bem confortável. Quando tiver 10 Big Blinds ou menos, você vai estar no território do All-In ou Fold. O raise padrão vai comprometer muito suas fichas, então faz mais sentido colocar todas de uma vez. E se você entrar na premiação, ótimo, mas o seu primeiro torneio deve valer pela experiência. Estamos quase na hora do intervalo, mas antes de ir, uma pergunta. No Main Event da World Series 2010 tivemos 7.319 pessoas inscritas, mas quantos jogaram em 71? A resposta depois do intervalo. Estamos de volta. Antes do intervalo, nós perguntamos quantos jogadores participaram do Main Event da World Series of Poker em 71. E a resposta é 6. E o vencedor daquele dia foi Johnny Moss, que levou $30 mil para casa. Pouco em comparação com os quase 9 milhões que o campeão de 2010, Jonathan Duhamel, ganhou. Ganhar o Main Event é a maior fantasia de todo jogador de pôquer, uma experiência que poucos realizam, mas aqueles que conseguem nunca mais se esquecem. I remember it like it was yesterday. 2005 was my first World Series. Esses dois homens têm uma ligação graças a uma experiência que todos os jogadores sonham em conseguir. Os dois sabem como é ganhar o maior torneio de pôquer do calendário, o Main Event da World Series of Poker. Mas quando eles chegaram em Las Vegas, a conquista parecia muito distante. When I went to Vegas for my first WSOP, I was really in awe of the whole experience. It was so surreal. I'd never seen so many poker players or so many poker tables in the one place. And I guess it was overwhelming for me initially. I remember walking up to my seat where I was assigned to sit about 5 hours before the tournament started, and gave it a little rub, gave it a little touch for luck, and the guy saw me doing that, and it's like, this must be your first World Series, and I said, yep. I looked around and I said, wow, am I really here? What am I doing here? And then something came over me and I kind of like slapped myself out of it and I said, you know what, shut up, sit down and play. E eles jogaram. E com o passar dos dias, eles foram chegando à mesa final. I was down to like 45,000 in chips, which at that point was pretty low, and I was crippled mentally and emotionally. And I walked outside, called my wife, and told her I'll be coming home soon, and then really had to clear my head and get focused again because I did still have a chance. I mean, we were getting closer to the money. We came back on break, and I won my first couple hands out of the gate and kept going in the right direction. And I never took a hit again in the tournament. Sure, the anticipation and the excitement built every day. The one thing that protected me was that I didn't look too far ahead. I just wanted to get through the day and have some chips and come back tomorrow and play some more. Chegar à faixa de premiação era uma grande conquista, mas eles começaram a querer mais. Once we made the money, dude, I was the happiest guy you've ever seen. I mean, we got paid $21,000 for making the money. That was life-changing money for me. That was huge. So you can imagine what happens 2.5 million later. When we closed up shop and we were at 27 players at the end of day 5, I remember 27 guaranteed me like 440,000. And just by coincidence, my mortgage was 400,000. So I rang my wife up and I told her, honey, look, you know, I guess we're not going to have a mortgage when I get back. And we both started crying on the phone. That was my most emotional moment of the whole 7 days. Os pensamentos viraram realidade e os dois jogadores acabaram conquistando o impossível, tornando real o sonho de ganhar o maior torneio de todos. I remember specifically when Danneman called my all-in on the turn, and I had him drawing to 3 outs to tie. He couldn't win, and the crowd erupted. I just fist pumped the air with both hands. The moment that the card hit, I remember yelling, I remember hugging my dad and him being there, and that was a special moment, and the whole tournament was just very special. That week was incredible. As I walked into the bathroom, I saw my image in the mirror. I looked at myself, and that's when the emotions ran a bit wild, and I realised
what I'd accomplished. You know, I realised that then my life had been changed forever. Quase uma década depois da história de Chris Moneymaker invadir as televisões do mundo todo, eles ainda são grandes embaixadores para o poker. E saiba o segredo do sucesso deles. One of the key things in tournament poker is survival. Just don't give up, and as long as you have chips, you're still in the game. I totally believe that patience and discipline are the two most important, critically important ingredients that you need to be successful, especially when you're starting out. One decision can send you home. Even though you started playing at noon, you got to make the correct decision at 10 p.m. just as you would at noon. The discipline to sit there and wait, sit there and fold hands that you shouldn't be playing, that's what makes heroes. That's what makes winners. Obrigado pelas dicas, senhores, mas como manter a concentração por horas sem cometer erros? Bom, aqui está o nosso tutorial final para esclarecer as coisas. Nem todos os jogadores de pôquer têm o físico esbelto, com bíceps fortes e abdômen sarados. Mas alguns estão sempre em forma, não só por causa da exposição na mídia, mas porque perceberam que existe uma relação direta entre o preparo físico e o sucesso em longas sessões de pôquer. Para ter sucesso a longo prazo no pôquer, você tem de estar preparado mental e fisicamente. A resistência é fundamental. Mentalmente, você precisa estar consciente do que acontece ao seu redor. E se sentir cansado ou fatigado não vai lhe ajudar. Com algumas poucas exceções, os mais recentes ganhadores nos torneios eram jovens e ativos. E mesmo que muitos atribuam isso às mudanças no jogo, o número grande de participantes nos dias de hoje deixa os torneios mais longos e isso favorece os mais jovens e bem preparados. É essencial um bom preparo físico? Não, mas com certeza isso ajuda. Nem todo mundo consegue jogar até os 70 anos como Doyle Bronson, mas aqueles que conseguem atribuem isso a um bom preparo e um estilo de vida saudável. Então, fique saudável e focado, hidratado e relaxado. Mas fique sabendo que as massagens não são gratuitas. Se você quiser assistir a esse programa novamente ou recapitular episódios anteriores, visite o everythingpoker.com. Hora de um pouco mais da sessão Meu Jogo. I really love to play live poker. I'm not really into tournaments right now, but I'm pretty much a cash game player. Now it's a bit harder because I have a lot of work, but I love to play online, you know, cash game online, Texas Hold'em obviously. I prefer to go all by myself, all alone, and I play, you know, not high stakes poker, but just like 2-2 or 5-5 is like the maximum I go. I'm not really into 20-40 or something right now. I would like to maybe cash another big, maybe an EPT or a big poker tournament. Obviously I'm a poker TV presenter, but I also don't want to be like a random poker player or just an okay player. But you know, I just want to be the next EPT champion. Das Bahamas, nós vamos para Londres. Uma prova que o pôquer é realmente um fenômeno mundial. Os tempos em que você só conseguia achar bons torneios em Las Vegas realmente já acabaram. Circuitos continentais de pôquer estão em ascensão. Quais são os melhores torneios para jogar, hein? Na ensolarada Barcelona, perguntamos a 4 dos melhores jogadores do torneio do mundo quais as disputas têm um lugar essencial em seus corações. Nath Barbeiro, argentino bicampeão do LAPT. A ganhadora do EPT e estrela britânica Liv Boeree, o dinamarquês ganhador de eventos do WSOP e WPT Theo Jorgensen e o jogador com a segunda maior somatória de premiações em torneios Daniel Negreanu. I've been playing tournaments for a long time, obviously, like mostly in the US. One of the things in the last few years that I really enjoyed is traveling overseas and playing a lot of these EPTs because people don't realize, I think, like how many beautiful spots we're at. I mean, like, do you have a favorite spot on the EPT that you like to go to? This is basically my Barcelona? favorite. Me too. I love Barcelona. The atmosphere and the culture is so different from EPT San Remo, Italy to Spain to France. The LAPT, you obviously play some of those. Like, is there a difference in skill level, do you think, between the LAPTs and the rest? Is it a little juicier, like a little more value? Um torneio com mais valor é aquele com mais jogadores fracos. Basicamente, um torneio que você tem mais chances de ganhar. Yeah, I think there is like way more value in South America than here, and the locations are really good on the LAPT, so it's kind of fun. So you can go
If there's one spot on the LAPT that you'd recommend that I definitely check out, which one would it be? I would say Costa Rica was fun. It's a beautiful country with so much green and beautiful beaches. The rainforest, you know. What about you? I mean, you're new to traveling the world a little bit, and is there other spots that you are dear to your heart? Obviously San Remo. I wonder why. She happened to win that one. Ela não ganhou um torneio qualquer, Lee venceu a etapa de San Remo do European Poker Tour na temporada 6 com quase 1.240 inscritos. Foi o maior torneio já organizado na Europa. Yeah, that was a juicy tournament, right? Yeah, it was a juicy tournament. It was just beautiful, beautiful location. The people were lovely. Yeah, highly recommend that. Where else? I went to the PCA, the PokerStars Caribbean Adventure in Bahamas, which was, I mean, the hotel's incredible. And it's such a nice spot to go to in January. That's become a monster now. Yeah, but I'm really looking forward to going there to see how good it is compared to the World Series. PCA is one of the toughest events, I think, because it gets all the online grinders. Yeah, I get what you're saying. There are so many better players, but the thing is I talked about this before, is that because it's a pretty deep stack structure, a lot of the young players who are playing it, they don't have much experience playing that type of structure. They're usually used to playing, turbo style things. So they make some errors in the deeper stacked events too. And they're also very inexperienced at playing live. Yeah, handling the chips. There's all this, and you're like, aha. So there's two sides of the coin there. For me, I mean, I've always been dear to the $50,000 event at the World Series of Poker. I still haven't won an EPT either. Came close, but very no cigar. For me, it'd be the EPT Grand Final. To me, it's so prestigious. How about you? What's near and dear to your heart? I would say that one as well, or if I could win on my home turf in Copenhagen would be pretty cool. Thiel chegou perto de ficar com um título em sua terra natal, terminando em quarto no APT de Copenhague em 2007. Well, I mean, whatever it is, the good news is if you're a poker player and you're traveling the circuit, you have options. It doesn't matter where you're from anymore. There's so many beautiful places to see in the world, and we're really lucky to live the lives we lead and do that, and it doesn't suck. Bom, isso pode não ser tudo o que você quer saber sobre poker, mas é um começo. Para praticar o que aprendemos no programa de hoje, vá ao PokerStars.net. Quando estiver no site, a tarefa da semana é entrar em alguns torneios gratuitos e tentar manter a paciência e a disciplina que você precisa para ter sucesso. Se você seguir os conselhos do programa de hoje e dos episódios anteriores, pode se surpreender com os resultados. No próximo programa vamos saber um pouco mais sobre a arte de apostar, porque apostamos, quando apostamos e quando você deve colocar todas as suas fichas na mesa. A análise vai ser feita por Daniel Negreanu e Joe Hashin, além de mais algumas dicas dos profissionais. Você não pode perder o nosso guia sobre o Fold. É um tópico importante, continue sempre com a gente. Esse é o maior jogo do planeta. Vamos aprender a jogar juntos, hein?